E aí galera Metal Banger, chegamos aqui finalmente no dia que sai o campeão do campeonato de thrash metal no vinil. De um lado o Exodus, Bonded by Blood, do outro lado Destruction. Dois discos aqui que fizeram caminhos dificílimos, enfrentaram grandes oponentes e chegaram aqui com a votação de vocês, inscritos do canal, que abrilhantaram demais esse conteúdo aqui. Para vocês terem ideia, pessoal, são dois álbuns lançados em 85, né? Um da Bay Area e outro da escola teutônica alemã, aquela escola daquela linha mais trash, mais retão, mais durão, e o outro mais baseado no Exodus, mais nos riffs, né? Aquela pegada mais cavalgada, mas ambos muito pesados, cara. O Exodus, cara, chegou aqui na final, né? Esse descasso aqui, Bonded by Blood, que é uma coletânea por si só, de toda a cena de thrash metal mundial, pontapé inicial para muito headbanger aí conhecer o movimento, o estilo, né? Para chegar nessa final, o Exodus eliminou primeiro Forbidden, depois o Among the Living do Anthrax e por último Raining Blood do Slayer. Olha que esses caras enfrentaram, né? Forbidden Evil, Among the Living e Raining Blood, não é para qualquer um. De outra sorte, temos aqui o Destruction, né? De outra sorte, mas com a mesma dificuldade no caminho, com as mesmas influências para nós headbangers aí do meio dos anos 80, quando o thrash estava se formando, e o Destruction veio com aquela sonoridade, né? Mais obscura, mais evil, né? Outro disco emblemático aqui. Os caras aqui são um power trio aqui que remeteram a gente a muita experiência, cara, a muito sentimento, a violência. Aqui foi colocada a violência dos dois discos, primam pela violência do thrash metal, aquela linha mais agressiva, né? E o Destruction, para chegar nessa final, ele eliminou primeiro seus conterrâneos do Exhumer, com seu álbum Possessed by Fire. Depois enfrentaram Megadeth e eliminaram o Rust in Peace do Megadeth, surpreendendo a muitos. E depois eliminaram simplesmente o The New Order do Testament. Esse foi o caminho do Destruction que vocês escolheram. Duas pancadas aí que vocês viram na abertura dos vinis tocando aí, cara. Tocando os vinis para brilhantar esse conteúdo sensacional. Mano, eu vou te falar que essa votação foi apertada. No início o campeão disparou, mas depois o disco que perdeu foi chegando, chegou a empatar, mas os últimos votos voltou a perder. E por 14 votos a 11, o vencedor é esse aí. Pessoal, se despediu esse grande álbum aqui, Bonded by Blood do Exodus, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não esperava, esse campeonato tá tão bacana, foi tão legal, que o resultado foi bem surpreendente, né? Foi totalmente surpreendente, eu jamais, e eu como formador do conteúdo, eu imaginava que esse álbum ia ganhar, ou o Raining Blood do Exodus ia ganhar, ou algum outro do Big Four, ou Testament, por que não Destruction, mas eu imaginava que seria um desses aí, cara, Exodus ou Slayer, Megadeth, um desses aí. Mas, cara, quem ia dizer que esse carinha aqui ia chegar, derrubar gigantes e derrotar simplesmente o Bonded by Blood, que é um álbum cult, né? Um dos álbuns mais influenciadores da geração headbanger da minha idade aqui, e que a molecada mais nova vai buscar conhecer. Mas vocês já pararam para ver esse Destruction aqui? Tá rolando de fundo aí, ó, o show que essa banda fez, se não me engano, em 2021, em Alcatraz, né? Show aí que tá muito bem gravado, tá sem som, né, por motivos óbvios. Aliás, tem uma coisa, esses clipes que eu rolei para identificar as bandas, eu rolei esses trechinhos, né? Muita gente, cara, me perguntou que clipe é esse do Destruction.
que tem o açougueiro lá na frente, inclusive o açougueiro é igualzinho, mano, o personagem da banda mesmo. Depois eu vou ver se eu acho um CD aqui no próximo take para mostrar para vocês o CD do Destruction que tem o açougueiro e vocês vão ver o personagem no palco. Então que se dane, cara, vou arriscar tudo, vou colocar esse clipe inteiro no final do vídeo. Me pediram para colocar, falei, Ale, mostra esse clipe aí. O pessoal ficou abismado com terror no palco, né? E você vê que ali é uma jam nesse festival, acho que é do Wacken, o Wacken de 2007. Tem 2 batera, tal. Preciso depois me aprofundar para descobrir que trecho desse show que esse pessoal entra para tocar junto com o Destruction. Que banda é, quem participa, mas vai rolar o clipe inteiro. E esse cara aqui ganhou o campeonato, surpreendendo a muita gente, cara. Muita gente mesmo. Esse vídeo aqui bem bacana também, que eu não vou falar sozinho desse disco. Aliás, eu faço esse disco aqui o campeonato inteiro. Mas tem uma série de convidados inéditos, cara, que nunca colocaram um rosto ou sua voz aqui no canal pela primeira vez. Alguns já, né? Outros são bem... então já tiveram outras vezes por aqui, mas tem uns que são inéditos, cara. Então tem bastante gente para falar, o pessoal quis se pronunciar e foi muito bacana ter esse contato deles aí. Então vamos começar com o primeiro, né? Que na verdade vou ilustrar o LP inteiro aí, praticamente não vou ter que falar nada, né? Porque esse pessoal já vai descrever tudo o que aconteceu nesse disco aqui. Vamos começar mais ou menos pela ordem que eu recebi os vídeos. O vídeo vai escurecendo aí, conforme vai escurecendo lá no palco. Então às vezes tem que colocar o LP aqui. Ainda preciso pegar o macete dessa câmera aqui para evitar que isso aconteça. Ou você tem que colocar algum jogo de luzes aqui para refletir na frente. Mas vamos lá. O primeiro convidado que vai falar aqui desse play fantástico é o Carlos Chaves, do canal Além do Metal Clássico. Ele vai falar aqui da sua experiência, o que ele pensa do álbum. E Carlos, muito obrigado, cara. Peço a todos se inscreverem no canal Além do Metal Clássico. Todos os links de todos os canais que aqui estarão falando estarão na descrição do anúncio. E vocês vão conhecer muito, gostar muito do conteúdo do Carlão. Solta a voz aí, meu irmão! Fala pessoal, de passagem aqui no canal do Ale Metal Pesado, esse canal que eu venho acompanhando já há bastante tempo e tem sido referência para o meu canal. Meu nome é Carlos Chaves, do canal Além do Metal Clássico, e o Ale, com muito carinho, como ele sempre teve comigo, mandou uma mensagem perguntando se eu poderia trazer alguma mensagem falando a minha opinião, o que eu acho do álbum do Destruction Infernal Overkill, álbum de 1985, que é o primeiro álbum completo da banda. Lembrando que o Destruction já havia lançado um EP, um split junto com Sodom em 1984, mas aqui em 1985 a banda já traz o seu primeiro álbum completo, o seu primeiro full, e estreia de maneira realmente impactante. Enquanto nos Estados Unidos o thrash metal estava sendo realmente bem definido, com álbuns excelentes que já haviam sido lançados, por exemplo, Bonded by Blood do Exodus, que também estava sendo lançado em 1985, e outros álbuns mais grandes bandas do thrash metal americano. Na Alemanha, o thrash metal ele começou a tomar um caminho diferente, e graças a bandas como Destruction, Creator, Sodom, todas essas bandas definiram um novo jeito de fazer thrash metal, Teutonic thrash metal alemão, e muitas dessas bandas realmente se tornaram gigantes. Eu estou falando de algumas aqui que realmente viraram lendas do thrash metal: Destruction, Creator, Sodom e muitas outras bandas que não chegaram a ser tão grandes, mas lançaram obras maravilhosas que ficaram no passado e a gente ainda continua revisitando. Mas o assunto do vídeo hoje, né, Ali? O assunto do vídeo é falar sobre Infernal Overkill do Destruction, lançado em 1985, e traz essa definição então para o thrash metal alemão, ou seja, melhor, contribui para a definição do thrash metal alemão. Então bora lá comentar um pouquinho sobre esse álbum. E nesse álbum então a gente tem um som cru, um som rasgados, riffs que puxam muito para o speed metal, alguma coisa de punk e talvez até um proto black metal. Talvez a gente quase que consiga colocar isso aqui entre a primeira onda do black metal. Não é o caso aqui, Destruction nunca foi uma banda de black metal, mas sim algumas coisas têm referência para o black metal que viria a surgir um pouquinho depois. E esse álbum já inicia de forma brutal com a música Invincible Force, uma música que já
já traz de cara o que a banda traria não apenas no futuro, mas sim no presente, que era 1985. Sabe quando você pega um álbum e o álbum já começa na porrada com melhor qualidade? Então a gente tem aqui uma introdução sensacional, Invisible Force, deste álbum. E nesse álbum a banda já traz também aquilo que seria um dos hinos da banda. A banda tem muitos hinos para quem gosta de um thrash metal mais agressivo. E dentre esses hinos da banda, um que está aqui nesse álbum, Infernal Overkill, é a música Death Trap, mostrando que a banda já começou em um patamar realmente elevado com essa música que tornou-se um hino, presença garantida nos shows da banda, presença garantida na história da banda que estava apenas sendo construída, que estava apenas iniciando a construção naquele momento. E uma outra música que se destaca bastante nesse álbum é a música Thrash Attack, porque nessa música a banda ela foi capaz de mostrar toda a sua técnica, ou seja, uma banda para ela chegar tão longe como o Deathstroke chegou, como chegou nos nossos dias, uma banda com tanta potência, lá em 1985 a banda já mostrava que tinha técnica, ou seja, a técnica da banda ajudou muito para consolidar como sendo uma das gigantes do thrash metal alemão. E ao longo desse álbum, o que a gente não pode deixar de destacar é o vocal do Skimmer, que traz exatamente aquela atmosfera, um vocal quase primitivo, e isso acompanhou muito a banda ao longo da carreira da banda, mas aqui, já em 1985, a gente já sentia isso, aquilo que a banda trazia, aquele som primitivo, com toda aquela atmosfera que somente fãs do Deathstroke conseguem compreender, somente fãs do Deathstroke conseguem sentir a atmosfera que era a banda Deathstroke lá no ano de 1985. Mas nem tudo aqui é perfeição. Apesar da qualidade vocal, apesar da técnica da banda, aqui a gente percebe o seguinte: nesse álbum, ainda lá do ano de 1985, como muitos álbuns que foram lançados no Brasil naquele período, mas também, por que não, na Alemanha, faltou um pouquinho da qualidade na produção. Muitas pessoas veem isso como um ponto negativo, mas também há aqueles, assim como eu, que vê isso como sendo algo que marca aquele momento da história. Então, quando eu escuto, por exemplo, um Bestial Devastation do Sepultura, ou até mesmo o Morbid Visions, eu não vejo problema naquela produção do álbum. Eu vejo aquilo ali como sendo algo que marcou a história aquele momento. E no caso, em 1985, mesmo estando na Alemanha, com mais tecnologia, com mais condições para gravar um bom álbum, ainda assim a produção do álbum que ela deixa a desejar um pouco. Mas não que isso seja algo ruim no meu ponto de vista. É algo que caracteriza a banda, mostrando a história da banda sendo construída naquele momento inicial. Então o que a gente pode dizer aqui, Ale, é que este álbum Infernal Overkill, ele não é um álbum tecnicamente perfeito, ele não tem uma produção perfeita, ele não é um álbum perfeito, mas ele tem muitas coisas que álbuns que são considerados perfeitos não têm, uma energia real e um espírito de época. Então é isso, meu amigo Ale. Essa é minha visão sobre o álbum Infernal Overkill do Destruction, um álbum que destrói. Depois visita o canal Além do Metal Clássico e a gente vai falar mais também sobre outros álbuns, sobre a história do metal e sobre diversos assuntos que estejam dentro do contexto do metal. E obrigado mais uma vez, Ale, pela oportunidade e a gente se vê por aí. Valeu, Carlão, dando uma aula aí de Destruction, né, de thrash metal. Quem acompanhar o canal lá vai ver que ele faz muito conteúdo interativo. O cara que viaja pelo mundo aí, tem muito a falar pra gente aí. E seguindo o vídeo, na saga do Infernal Overkill, campeão desse campeonato aqui de thrash metal no vinil, mais um convidado vai falar agora, né? Um convidado esse que, poxa, já é um colaborador oficial aqui do canal, Tibério Chagas, tá sempre comigo nessa empreitada das bandas de metal nacional, e ele também participou, também queria falar um pouquinho de Destruction, só que ele tem mais uma visão da mídia física, né, do que ele tá colecionando da banda, que é bem bacana. Ele comprou um box ali, e ele tá querendo montar aquele box lá, cara. Ele comprou a caixa vazia e tá encaixando, descolando os CDs aos poucos e montando o box. Bem interessante essa forma do Tibério montar o box aí e mostrar as suas mídias do Destruction. Solta a voz, meu irmão. Colaborador oficial do grupo Galera Rock Heavy Metal. Acha aí no WhatsApp, que eu tô nesse grupo aí e tem uma pancada de banda que tá lá também. Se vocês ingressando nesse grupo, vão falar com a gente lá. Salve, pessoal, mais um vídeo aqui, mas dessa vez não do canal do Tibério Chagas, do meu canal pessoal, em si do canal do meu amigo Ale Metal Pesado. Eu sou um dos colaboradores oficiais do canal, isso é gratificante para mim.
Eu espero que essa parceria seja duradoura há anos e anos e anos, tá? A pedido do meu amigo Ale, ele me convidou para estar uma participação especial no campeonato de thrash metal que ele está fazendo no vinil, tá? Eu não sou muito adepto a vinil, como vocês estão vendo, né? Mas eu tenho muito material em CD. Alguns vinis eu tenho, acho que uns 3 ou 4 vinis aqui, mas a maioria foi o presente que me deram, né? Mas comprar, adquirir, eu sou mais o cara do CD, tá? E comentar um pouquinho sobre a banda, né, que ganhadora, né, desse campeonato de thrash metal no vinil. E a banda que teoricamente vai ganhar esse campeonato vai ser o Destruction, né? Eu tenho esse álbum aqui, ele tá falando do Infernal Overkill, né? Mas o meu é 2 em 1, tá? Que foi lançado na época, recentemente do Destruction, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 álbuns do Destruction remasterizados, né? Mas, já que eu tenho alguns desses álbuns aqui na minha coleção, eu decidi só comprar caixinha. Quem que é do mesmo jeito que eu, assim, já tem os álbuns, né? Mas gostaria de ter essa caixinha linda, bonita, que é um organizador de CDs. Eu também tenho uma do Creator, eu espero que outras bandas também lancem, como Testament, Cannibal Corpse, entre outros. Cannibal Corpse eu acho que é difícil, porque eles têm muito álbuns na discografia, tá? Mas pelo menos algumas bandas que seriam bacana, que eu acho que aqui cabe entre 10 a 11 CDs por aí. Então, essa capa é muito bom. Então pode entrar em contato com o Caio da Extreme Sound Records, que está vendendo a caixinha à parte também. Não sei se ele ainda tem, mas se ele não tiver, tem outros selos como a Voice, né? A Voice Music do nosso consagrado e dispensa apresentações Silvio Confetti, né? A Dynamo Records também, e é isso aí. Então, quem que vai ganhar na minha opinião? Infernal Overkill do Destruction. Grande álbum, fudidaço, tá? E o vídeo termina por aqui, só uma pequena participação minha. Então... Pessoal, vocês podem ter notado nesse vídeo do Tibério aí, aliás, muito bacana esse vídeo, teve um corte abrupto, ele tá mostrando o Infernal Overkill, o CD para caixa, porque eu tive que dar uma editada, porque alguns poucos segundos, tá? Porque foi a hora que estava transitando mesmo do CD para caixinha. Nesse trecho o vídeo ficou todo escuro, só tinha a voz dele, então eu dei uma cortada para dar uma geral nessa parte aí, para ficar totalmente conteúdo com voz e som. Mas achei legal esse momento dele mostrar isso. Por que eu achei legal? Porque já tem bastante convidado na opinião do álbum, e ele já fez a parte da mídia física. Eu achei bem interessante essas caixas assim vazias. Eu vi na Classic Metal, inclusive, o Denis vendendo uma lá, não sei se ainda tem, que trata-se só de uma caixa vazia do Celtic Frost. E ele vende alguns itens ali do Celtic Frost. Inclusive eu tenho alguns CDs. Se eu comprar uma caixa dessa, eu posso conseguir montar. Talvez saia até mais barato. Mas achei bem legal. Tem do Destruction e do Creator. Então da Classic Metal você encontra. Eu acho que talvez com o Léo da Storm Atom Records. Valeu, Tibério. Valeu aí, cara. Sensacional suas mídias aí. Tá montando uma boa coleção. E vamos seguir aí com mais convidados falando aí. Que é uma resenha desse fantástico álbum aqui, ó. Formador de Caráter do Destruction, banda alemã aí. Álbum lançado em 85, que a gente já vai falar mais um pouquinho dele. Agora eu vou colocar 2 convidados de uma vez só, porque são 2 vídeos que se interam. O primeiro é o parceiro aqui, Alan Luvar. Ele é um parceiro aqui do canal, né? Depois vamos falar das parcerias. E ele vai falar, ele é um cara que tem um dedo aí, cara, que para indicar banda do metal extremo nacional, Black Death Metal, que não tem pra ninguém. E ele tá numa parceria agora com o Marcel Profanator, né, do War for Noise Project. O Marcel Profanator também participa ali com o Reinaldo Steele em vários programas na Lâmina da Foice. E é um cara irmão, e é a primeira vez que ele vai colocar a voz dele aqui, o rosto dele, a opinião dele aqui no canal, assim como foi agora há pouco, né, o Carlos Chaves do Além do Metal Clássico. Então vamos ser 2 conteúdos na sequência para falar, porque um fala do outro, né? Os 2 estão no mesmo projeto, porque o Marcel e o Alan agora estão juntos com o portal Lucifer Rex, Black Seal, selo BL, lançando aí material da nossa cena. E os 2 têm um tino fantástico para isso, e os 2 vão falar aqui
do álbum Infernal Overkill. E eu já volto, pessoal. Um grande salve a Alê, um grande salve a todos os inscritos do canal Alê Metal Pesado. Primeiramente quero agradecer o convite de estar participando do programa Alê Metal Pesado e comentando a respeito desse campeonato de thrash metal com vários álbuns de muita relevância em nossa cena do thrash mundial. Realmente tiveram vários álbuns de muita importância dentro desse estilo. E eu vejo assim, até da minha parte mesmo, né? Muitos votos foram não com a razão, mas com a emoção. Acredito, pelo menos de minha parte foi assim. Por exemplo, essa grande final entre o Infernal Overkill e o Bonded by Blood, logicamente que o álbum do Exodus, o Bonded by Blood, é um álbum de muita relevância, muito técnico, peso, velocidade, um álbum muito bom mesmo. Mas de minha parte acabei votando no Infernal Overkill porque eu tenho uma certa história com Destruction, que foi uma banda muito importante para mim, desde o início, obviamente, quando eu peguei aquele EP, o Sentence of Death, que, poxa, um dos melhores álbuns em minha opinião, se tratando de thrash. E até tinha na época, aliás, tem na época todo um diferencial para mim daquele álbum, que ele soava até mais alto, então para mim é um excelente material. E aí veio o Infernal Overkill, outro arrebento, e poxa, não tem como falar de clássicos como a Bestial Invasion, a Antichrist, a Tormentor, que são excelentes músicas. E é um álbum que para mim tem um apreço muito forte, é um valor, diria até sentimental. Por isso, o meu voto foi no Infernal Overkill. Então, ou seja, eu votei com a emoção, mas a verdade tem que ser dita, né? O Bonded by Blood é um excelente álbum, assim como os demais últimos álbuns a serem votados também tem toda a sua relevância dentro do thrash. Mas para mim o Infernal Overkill acabou sendo a minha escolha comparado ao Bonded by Blood, que confesso que fiquei até meio em dúvida ainda, mas Destruction para mim tem bastante relevância até em termos de material lançado. Dificilmente vamos pegar um álbum do Destruction e falar, poxa, esse álbum não presta, com exceção do The Least Successful Human Cannibal de 1998, que realmente de Destruction esse álbum só tem o Mike, o guitarrista. É um álbum muito ruim se tratando de Destruction. De repente o estilo é um estilo totalmente diferente. De repente naquele estilo o álbum seria relevante para esse estilo, mas para Destruction é um dos piores álbuns que eu já ouvi na minha vida. Mas é isso aí, Ale. Deixei aí o meu voto, explicar o valor sentimental que o Infernal Overkill tem pra mim, logicamente sem descartar os demais materiais, e o excelentíssimo Bonded by Blood do Exodus. E deixar aquele recado pra vocês, que a Black Seal tem uma parceria agora com o Marcel Profanator. O site está todo sendo reformulado. Estamos trabalhando à frente do selo UBL, trazendo novidade para vocês. Temos aqui, recém-lançado, mostrar para vocês aqui, Sculpture. Um excelente material do meu amigo Vitor Prospero, juntamente com o William. Um duo fabuloso, um álbum muito bom. O Vitor, que é um produtor, um excelente produtor, diga-se de passagem. E breve teremos o Prophet Age com seu novo álbum, que tá um álbum magnífico, excelente. Então não percam. Breve, viu, Ale? Vou enviar esse material para você, viu, meu irmão? Você vai curtir muito o Prophetic Age.
E depois na sequência tem mais materiais que a UBL, juntamente com a nossa parceria de selos e meu irmãozão, meu sócio Marcel Profanator, vamos trazer muitas novidades para vocês. Inclusive uma banda nova que está aí vindo na cena do metal extremo, que é o Sussurro, uma excelente banda. Então aguardem muitas novidades. Ale, valeu aí pela oportunidade e novamente é uma honra, irmão, estar participando do seu programa. Um grande salve para vocês todos aí, beleza? E Inferno Overkill. Por aqui, M Profanator, do portal Lucifer Rex, do canal Na Lâmina da Foice, e agora também do selo Black Seal, em conjunto com meu irmão Alan Duarte. Estou aqui a convite do meu brother aí, o Ale Metal Pesado, para comentar a respeito dessa disputa que ele criou aí, dessa competição que ele criou do campeonato do Thrash Metal. Eu fui voto vencido, confesso que eu votei no Bonded by Blood. Até por uma questão histórica, eu costumo embasar nas minhas opiniões em questões mais históricas e de relevância, e eu acho que o Bonded by Blood ele teve um peso histórico, uma influência histórica na história do thrash metal maior do que os trabalhos do Destruction. Lógico que eu admito que o Infernal Overkill é um puta de um álbum, gosto bastante dos 3 primeiros trabalhos do Destruction, do EP e dos 2 primeiros álbuns, mas inclusive a minha banda do coração da escola germânica, né, as 2 escolas dominantes, aí a gente pode dizer que seriam a americana e a germânica. Minha banda do coração seria o Creator, os 2 primeiros álbuns do Creator, que tive a oportunidade de conhecer na época que saiu e até hoje mexe bastante comigo. Fui voto vencido 2 vezes, porque no período anterior eu votei no Raining Blood, parece que a galera não está muito ligada no Blood, né? Perdi com o Raining Blood, perdi com o Bonded by Blood, mas é isso aí. Parabéns aí pro Destruction, venceu essa disputa acirrada, me surpreendeu realmente. Se fosse para mim, eu nunca diria que o Destruction ia ganhar, mas não deixo de admitir que é merecido. Da nossa parte aí, a gente está continuando nossos trabalhos aí, atualização semanal com relação ao quadro na Lucifer Rex, lá que a gente tem o Garimpo, toda semana publicando banda nova. Agora eu estou editando um novo quadro também chamado Codex Diaboli, que eu resgato aquele modelo do release que o pessoal usava nos anos 80, que são aquelas informações básicas da banda, logo, foto, endereço para contato, influências. Além disso, a gente está com um quadro legal pra caramba na Lâmina da Foice lá, com o Foice News, onde a gente estabelece alguns critérios para apresentar novidades, lançamentos e tudo mais focado no metal underground nacional. Você vai ver lá, você não vai ver em lugar nenhum. A casa do underground, o Lâmina da Foice e a Lucifer Rex. E com relação aos trabalhos aí da Black Seal, a gente soltou agora o Sculpture, que é uma banda de progressive black metal, sem vocais, quem não conhece, interessantíssimo. Tá vindo por aí agora o Prophetic Age. E pro final do ano a gente projeta o Sussurro. É isso aí, Ale. Agradecimento demais pelo convite, poder participar do seu canal aí, um dos diferenciais que a gente tem aí na internet. Só vou deixar uma última aí, para polemizar um pouco. Se fosse para me indicar os meus principais álbuns de thrash metal, da história do thrash metal, para mim é a trilogia do Sepultura, Esquizofrenia, Beneath the Remains e Arise, insuperável. Para mim não tem nem para Slayer. Hell! Sensacional. Primeiro que essa dupla casou junto, assim, perfeitamente, né? Deu um casamento perfeito, né? Essa junção dos vídeos, que os dois estão ali no portal Lucifer Rex, selo UBL, né? E a união de selos aí que vai trazer muito material fantástico. O Alan Luvar mostrou o único disco do Destruction que não presta, que é aquele do Canhão. Aquilo ali realmente é horrível. Mas é o único álbum da discografia da banda que a maioria dos headbangers considera uma porcaria, porque foge totalmente. Acho que o Mike é o único membro da banda original ali. E, nossa, uma sonoridade muito esquisita, né?
Talvez vocês curtam aí, mas eu não conheço muita gente que gosta não. Mas e legal, o Alan soltou ali as imagens, né, de vários discos da banda, tal, comentou bem bacana mesmo as opiniões dele. E sensacional, e esse aqui que é o assunto do vinil, né, do vídeo aí. E o Marcel, cara, soltou a trinca do Sepultura, né, com os 3 melhores álbuns de thrash metal da história. Eu não vou tão longe assim, né, mas eu considero sim que são 3 álbuns grandes da história do thrash metal. E na batalha de álbuns, no vinil de bandas nacionais, com certeza na primeira edição, um de cada banda, normalmente 16 bandas entram, e um do Sepultura vai estar sim. Você pode ter certeza, Marcel. Mas não vai ter só Sepultura que você curte, não. Vai ter outras bandas aí que eu sei que vai te balançar. Porque não vai ser thrash metal só. Quando eu falo do Metal BR, vai ser uma série de sonoridades juntas. Tá? Só o hard rock que eu tinha falado lá no começo, que talvez tivesse, mas não vai ter não. Pelo que eu tô vendo aí, tem bastante disco, dá para fazer do heavy, speed, death, black, thrash, dá para fazer essa tendência aí. Vai ser uma mistureba bem bacana, só de álbuns considerados clássicos do metal nacional, e Sepultura vai estar lá com outras paixões suas, viu, Marcelo? Pode contar com isso, Paulo. E o vídeo segue aí, cara. Já que a gente tá falando do Destruction, né, e estamos falando da sua hegemonia, da sua liderança no thrash metal alemão, juntamente com o Creator, Sol e Tankard, né? O pessoal fala que é o Big Four alemão. Então eu vou falar um pouquinho das mídias que eu tenho do Destruction. Eu vou começar pelos CDs, né? Falo primeiro dos CDs. Eu tenho o Beard of Malice, que é o último que saiu, que eu peguei ali da mão do meu amigo Léo, da Storm Atom. Ele não lançou, mas tinha lá para vender. Aqui, cara, é o Inventor of Evil, da segunda metade da carreira da banda aí. Eles lançaram esse belo álbum. E aqui tá o açougueiro, ó, na capa, ó. Que não aparece nos vídeos que eu tenho aqui, mas aqui tem. E quando eu passar o clipe de Bastion Invasion lá no vídeo lá no Walking, vai estar o açougueiro lá, cara. Eles acalmaram um personagem que é a cara, né? A cara. Isso aqui é um descasso. Que, aliás, o açougueiro tá bem melhor aqui. Aqui tá até com uma cara de simpático, né? Tá simpático no balcão, mas tá refletindo maníaco ali no espelho, né? Na lateral. Esse aqui é o EP Mad Butcher, que eu tenho em versão CD, juntamente com o Eternal Devastation, que tá aqui também. E tem um disco também, além do Eternal Devastation, eu gosto tanto, cara, que é o Release from Agonist, que tem uma versão importada. Eu lembro que eu comprei a última cópia lá no Die Hard, né? Eu tenho a versão importada desse disco aqui. Já que eu falei dos CDs, vou aproveitar e falar dos LPs, né? Que o Destruction começou mesmo, eu tenho em vinil aqui que eu considero a era clássica da banda, né? A começar pelo EP Mad Butcher. Esse aqui é um EP clássico demais, né? Tem isso aqui, uma capa que eu comprei separado do LP. Tinha que escolher o LP sozinho, depois eu comprei a capa por R$20 no Mercado Livre, né? E a pessoa que tinha ela achou que tinha que passar um monte de durex para deixar ela plastificada, né? Mas tá aí, o EP tá inteiraço, não tem risco, não pula. E a capa até que tá bem aceitável, né? Apesar disso tudo. Mas tem aqui Total Disaster, Black Mass, Mad Butcher, Satan's Vengeance, Devil Soldiers. Isso aqui é um marco, né? Um dos melhores EPs de estreia de todos os tempos. Juntamente com talvez um dos melhores álbuns da história do Destruction e do thrash metal. Quando a banda aqui tem uma evoluída, já deu uma desacelerada no som, ficou um pouco mais técnico, mas ainda assim soou muito brutal. Estou falando do Eternal Devastation, é um disco também da fase muito clássica aqui. Aqui a formação se repete com o Shimir, o Mike e o Tommy na bateria. Sons com United by Hate, The Eternal Band, Upcoming Devastation, Curse the Gods, Call of the Games, Live Without Sense. Isso aqui é uma coletânea também. Outro álbum que eu acho que fecha a fase clássica a hora ali, né, da primeira metade, anos 80, 90, Release from Agony. Foi o último play que eu consegui, esse eu comprei zeradaço, comprei importado, paguei caro pra caramba. Descasso aqui, já tô no quarteto, né? No caso aqui o baterista tá o Wally, o Mike na guitarra, o Shmir e o Harry na outra guitarra aqui, ó. Olha a formação aqui. Release from Agony também foi um LP fantástico, que foi quando eles vieram na turnê, aqui no Projeto Leste 1, e eu tava lá, quando o Hammerhead e Corsos abriram esse evento. Eles estavam na turnê desse álbum e tinha acabado de lançar um disco que eu estou cogitando muito. É um sonho meu ter, que é o Live Without Sense. Eu que não sou muito fã de álbuns ao vivo,
Esse aí é um daqueles que eu conto no dedo, que eu gosto e que é um sonho de consumo ter em vinil esse LP ou pelo menos o CD, né? Já que a gente falou num âmbito geral da banda aqui, de mídias, tal, caramba, né? Vamos falar um pouquinho deles aqui no Brasil. Eles estiveram aqui no Rock in Rio e eles, o vira e mexe, o Schmier, ele dá declarações quando fala do Brasil, ele aponta assim a insanidade, né, dos nossos fãs, né, dos headbangers brasileiros, como são participativos, acolhedores, né, o quanto que eles gostam de estar aqui. Vieram algumas vezes, várias vezes no Brasil, e todos shows memoráveis. Você nota que a banda está muito empolgada. E para mostrar isso para vocês, eu vou mostrar um vídeo aí que eles gravaram no Rock in Rio junto com o Crisium, tocando o cover de uma lenda do black metal, que é a banda Venom, e a música Black Metal. É do canal Rock Nights, tá? É um canal aí que eu descobri no YouTube. Eles pegam esses vídeos, eles legendam. Tem vários vídeos legendados, Marduk, Behemoth, Destruction, entre tantas outras. A tela escurece por causa, ó, se você botar aqui o LP, clareia, que coisa legal, né? Então vai com o LP na frente aqui. Então esse canal Rock Nights tem uma filmagem do Destruction com o Crisium no Rock in Rio, e o som legendado e black metal do Venom. E vocês vão ver que performance. Segue aí! Ready to go, guys! Alex! Come on! Alex, say something in Portuguese. My Portuguese is merda, you know? Lay down your soul to the gods, rock and roll! Not to fight, power is up to explode. Religious dreams, matching your dreams, sound of the showers with explode. We shall the spell, chaos and hell, metal for radiance pure. Fast on the steel, forging the wheels, burning the walls is the cure. Black metal! Black metal! Black metal! Black metal! Black metal! Lay down your soul to the gods, rock and roll! Freaking so wild, no one's wild. Get in the dog and the thoughts. Violence to right, natural to life. Faster than no one can talk. Open the door, let out his car. Look as the door for tonight. Watch on his force, feel no remorse. Clean out the house, no fight. Black metal! Black metal! Black metal! Black metal! Lay down your soul to the gods, rock and roll. Mental control through the deadly black hole. Riding those stallions of bear back and free. Taking no chances of our rejection. Another mind is out to notify. Another knowledge is dead. Not fall for us, give up the soul. Live for the cross to sing the spell. Let's go! Let's turn your soul to the gods, rock and roll! Roar! 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 Black metal!
aí, voltando, viu que apresentação monstruosa, né? Com que respeito que os caras vêm e com que ênfase, né, que eles tocam black metal do Venom, juntamente com Crisium. Putz, Crisium também, que é uma banda estouradaça lá fora, também já faz parte do circuito europeu aí, americano, seja lá para que lugar do mundo que o Crisium vá, inclusive o Brasil, né? A banda sempre tem muita representatividade, bandas aí que estouram a bolha e representam o Brasil lindamente lá fora, né? Vamos dar sequência aí, ó, aos convidados. Quem vai falar agora é o Infernal Overkill na ótica de um músico, né? Já tínhamos conteúdos, produtores de canais, tal. Temos um colaborador aqui também, o Tibério Chagas, que também é um produtor de conteúdo. Agora vamos ter um músico, o guitarrista Marcelo, da banda Diatribes. Vai dar um recado aí, ó, da visão dele desse álbum Infernal Overkill. O que representa para ele? Solta a voz, Marcelo. Aliás, Diatribes é o seguinte, pessoal. Vai rolar conteúdo novo aí. Aguardem. Lançamento aí que tá arrebentando no mundo todo. O CD tá chegando aqui. Logo, logo vocês vão ter novidades do Diatribes, que aliás tá aqui, ó. A camiseta tá no peito. Já tô preparado aí, ó, para quando chegar fazer aquele trampo de responsa. Enquanto isso, o Marcelo dá a letra aí. Opa! Salve Alê, salve todo mundo aí. Sou o Marcelo Souza, guitarrista do Diatribes. Uma honra estar participando aqui do programa do Alê Metal. Um grande querido, um cara que tem um trabalho espetacular aí, ajudando as bandas aí que estão surgindo, divulgando o som. E hoje eu vim falar sobre um álbum do Destruction, Infernal Overkill, de 1985. Destruction, ele dispensa comentários, né, mano? Uma banda de thrash metal alemão muito foda. E me traz boas memórias, assim, boas lembranças, sabe? Acho que é a primeira vez que eu vi o show do Destruction, se eu não me engano, não sou muito bom de datas, mas foi em 89, no projeto Last Room, né? E esse álbum, assim, todas as músicas são boas, mas tem uma música em especial que pra mim, que é a Bestial Invasion. Eu lembro muito bem que eles tocaram essa, tava no set list desse show, sabe? Porque tem uns riffs marcantes e tal, com bastante ligadura e um refrão muito bom. Marca, sabe? Então, pra mim, assim, é um grande clássico, cara. É um álbum que quem gosta de thrash metal não conhece, é dever, lição de casa conhecer. Porque 85, essa época foi um ano muito assim especial, né? Porque estava surgindo o estilo. E aí veio bandas assim extraordinárias, né? Porque até então a gente estava acostumado só com o metalzão tradicional, né? Judas, Iron Maiden e tal. E veio essa leva de thrash metal, veio o thrash metal americano, o thrash metal alemão, e o Destruction é uma banda que sempre se destacou. Me traz assim grandes lembranças, sabe? Uma época muito boa, cara. A gente lá no Woodstock, enchendo o saco do Valsir, o Valsir mostrar os lançamentos pra nós, né, meu? E eu lembro quando veio o Destruction, cara, foi foda demais. Puta show, é uma puta banda, é um clássico, cara, que todo mundo deve conhecer. Pra quem gosta, tem que conhecer. Eu recomendo. Destruction, Infernal Overkill. Em especial a música Bestial Invasion. Beleza? Então fica aí de lição de casa aí. Quem não conhece, vamos conhecer. Tá bom? Um grande abraço a todos. Valeu, meu velho. Tamo junto. Sempre que precisar, estamos aí. Tá bom? Um grande abraço, meu velho. Mano, não acredito, Marcelo. Agora há pouco eu tava falando sobre isso. Você tava no projeto Last 1, eu tava lá nesse show também, na turnê que eu tava falando do Release from Agony. Eu tava lá, a abertura foi do Hammerhead e do Corso, se eu não me engano, né? Teve até uma parada lá que subiu um maluco lá do público, ficou gritando ABC, ABC no microfone. Aí Shimir ficou olhando pro cara meio assim, preocupado porque o segurança tava subindo no palco. Aí o Pompeu veio e afastou, mano. Pediu pro segurança dar um tempo pro moleque descer, segurou lá a situação.
apertou a mão do Shimir lá, o Shimir também gostou da atitude do Pompeu, porque o moleque tava ali prestigiando o evento, a segurança já foi naquele ímpeto, vamos lá, ajeitar a luz, já foi naquele ímpeto lá de jogar o moleque lá de cima do palco, né? Eu tava nesse mesmo show, cara, de repente até se trombolar, né? Vai saber, né, Marcelão? Que da hora, e agora você tá no Diatribes e eu aqui no canal de Metal Pesado, né, mas você é louco. Bom, o álbum sendo muito bem resenhado, né, mas totalmente bem resenhado. Quem vem agora, mano, é um outro cara que tem um canal aí, mas é um colecionador nato, e o cara é tipo apaixonado pela mídia e pela banda, pela sonoridade que nem eu. É o tipo de cara que fala que nem eu falo. É o Rogério Lucena, que pela primeira vez também vai falar aqui no canal. Ele tem um canal chamado Rogério Lucena. Vou colocar a descrição aqui. O cara tem vídeos apaixonados das mídias que ele tem, CDs e LPs. E ele fez um vídeo, cara, sensacional também. Sensacional. Se deixasse, ele falaria, acho que por dias nesse vídeo desse álbum. Solta a voz, Rogério. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer, vocês que ainda não conhecem, o trabalho de Rogério Lucena, Headbanger, que aliás já teve até rádio online na internet. Caramba, o cara é radialista aí. Sensacional. Solta a voz, irmão. Olá, Headbangers. Meu nome é Rogério Lucena e tô aqui passando no canal do Alê, né? Hoje em uma missão muito legal, cara. O Alê me convidou, né? Pediu para que se eu pudesse aqui fazer um vídeo rápido aí falando sobre a final do campeonato que ele promoveu aí no canal dele, né? No canal Alê Metal Pesado, sobre o campeonato de thrash metal, né, cara, que ele tava fazendo aí, e chegou ao final aí com a vitória de uma das bandas, né, e um dos discos que, pra mim, cara, configura entre os 5 melhores álbuns de thrash metal de todos os tempos. Pra mim, ele tá entre os 10 melhores álbuns de heavy metal, de um modo geral, mas entre os 5 melhores de thrash metal de todos os tempos, que é essa coisa linda aqui, ó, o Infernal Overkill do Destruction, né? Chegou ao final junto com o Bonded by Blood do Exodus. Meu irmão, pra ganhar do Bonded by Blood, o negócio tem que ser bom pra caralho. E vai por mim, isso aqui é muito foda, cara. Isso aqui é muito foda, cara. Isso aqui é uma obra-prima do heavy metal, cara. É uma obra-prima do speed metal, é uma obra-prima do thrash metal. Isso aqui é um dos melhores discos de todos os tempos, em todos os tempos. Eu costumo dizer em alguns discos, né, que quando os caras lançaram um determinado álbum, eles estavam em estado de graça para fazer aquilo. E o Destruction estava em estado de graça quando lançou esse maravilhoso e, pô, imbatível Infernal Overkill. Eu conheço, fazendo uma historinha aqui, minha relação à banda, eu conheço a banda desde 85, ainda com o fanzine Rock Brigade, né, aquele fanzine Rock Brigade que ainda era xerocada, né, isso lá em 85, quando eles lançaram o número 16 do fanzine com a capa azul. Quem é da minha época aí dos anos 80 vai lembrar, a capa com o Venom, né? Ali foi o meu primeiro contato com o Destruction, porque dentro do fanzine tinha uma fotinho da banda xerocada em preto e branco, né? E era uma resenha do EP do Sentence of Death, que foi lançado em 84, um ano antes aqui do Infernal Overkill, né? E a foto ali já me chamou a atenção, cara. Eu falei, caralho, que fudido isso, cara. Os caras todos, né, com jaqueta de couro, calça de couro, cinto de bala cruzando, cruz de ponta cabeça. O negócio era, porra, para um garoto ali de 15 anos... Pô, aquilo me pegou, cara. Eu falei, caralho. Só que na época não tinha internet, não tinha porra nenhuma, né? Não é como hoje que você vê uma banda, sei lá, gosta do visual, vai lá e põe pra escutar. Não é assim que funcionava, né, galera? Então, o bagulho você tinha... às vezes você ia ver uma foto de uma banda, você ia conhecer o som da banda meses depois. Foi o que aconteceu comigo, né? Alguns meses depois que eu fui escutar o Sentence of Death, e um ano depois do lançamento desse Infernal Overkill, que saiu em 85, só em 86 que eu fui ouvir esse disco também em fita cassete, gravada por um camarada meu. E o disco eu só fui ter em 87, né, quando a Woodstock Discos lançou os álbuns aqui no Brasil e lançou essa pérola aqui também, né? Mas voltando a falar desse álbum aqui, esse álbum para mim, além da história da Brigade, quando eu conheci a banda,
a fita cassete desse álbum aqui do Infernal Over, que foi em Santos, tinha uma loja em Santos, não sei se tem ainda, se alguém for de Santos aí e puder complementar a minha fala, tinha uma loja ali no Gonzaga, chamava Top Discos, era uma loja mais de camiseta e tal, mas também vendia uns discos e alguém levava umas fitas cassete gravadas e deixava para vender, né? E uma vez eu passando em frente à loja, eu tinha uma vitrine de vidro que dava para a calçada, e ali eu vi que tinham 3 fitas cassetes expostas à venda. Era o Hell 8 do Slayer, o Long Live the Loud do Exciter e esse Infernal Overkill de 85. Todos esses 3 álbuns de 1985, né? E eu comprei as 3 fitas, então foi quando eu ouvi pela primeira vez esse álbum aqui, e até eu conseguir o vinil demorou pra caralho, mas eu furei a fita de tanto ouvir. Aquilo era extremamente mágico, aquilo me pegou de uma maneira que, cara, entrou na minha alma, entrou no meu coração, e daquele momento em diante, esse disco se tornou, para mim, um dos melhores álbuns de todos os tempos. Aqui nós temos uma coleção de hinos, né, do thrash metal, desde a primeira faixa, Invisible Force, até a última, Black Death, é uma coleção de hinos, né? Nada nesse disco é desprezado ou desprezível. Tudo aqui soa verdadeiro, tudo aqui soa extremamente clássico e maravilhoso. Esse trio, como eu disse, estava em estado de graça quando lançou esse álbum aqui, quando produziu essas músicas, né? O Mike, que é o guitarrista, para mim, é talvez o maior guitarrista da história do thrash metal. Uma vez eu conversando com o Igor, que é o guitarrista e fundador e vocalista do Em Ruínas, que é uma banda de speed thrash metal aqui de São Paulo. Na época da pandemia, a gente passava a madrugada trocando ideia pelo WhatsApp, né? E uma vez ele falou pra mim, a gente falando do Destruction, e ele falou pra mim, cara, o Mike pra mim é o maior headbanger da Alemanha. Eu nunca me esqueci isso que ele falou. E uma outra coisa que ele me falou que eu também nunca me esqueci, quando ele comentou da música Bestial Invasion, né, que é a música que abre aqui o lado B do álbum, e pra mim, talvez, para uma grande maioria dos headbangers, talvez seja a música mais clássica, a melhor música do Destruction, né? Ele fala, quando o riff de Bestial Invasion inicia, eu me assusto. Eu dei risada com ele, falei, cara, mas o bagulho é assustador mesmo, porque é muito monstro, cara. Então esse disco aqui, galera, pra mim tem uma história, uma memória afetiva, tem uma história gigante dentro do metal, se tornou um dos meus discos favoritos de todos os tempos, e até hoje eu carrego isso como um dos meus álbuns favoritos, vai ser para sempre dessa forma. Se você é um headbanger que está começando agora a ouvir metal, já ouviu falar do Destruction, só ouviu os álbuns novos do Destruction, meu irmão, pegue esse álbum aqui, escute esse disco aqui, que eu tenho certeza que ele pode se tornar facilmente o seu álbum predileto de todos os tempos, mas se não for, com certeza vai entrar no hall aí dos discos, dos melhores álbuns que você já escutou na tua vida, né? Tudo que era, ou grande parte do que era feito nos anos 80 é mágico, né? A produção, por exemplo, desse álbum não é um primor como são as produções de hoje em dia, mas eu acho que até isso, até pela produção do álbum ser um tanto quanto pobre, isso marcou o álbum também de forma positiva, né? Porque você vê que o negócio é orgânico, é verdadeiro, vem da alma, né? O Destruction é grande, Infernal Overkill é gigante, é monstro, é uma obra-prima do metal. E olha que os caras, quando lançaram esse álbum aqui em 1985, foi no auge ali do thrash metal, então a briga era muito boa, cara. Muitas bandas estavam lançando álbuns em 85 de thrash metal, né? Que ali foi onde o thrash metal começou a entrar mesmo de cabeça, né? Então, olha só, cara, o Exodus lançou no mesmo ano o Bonded by Blood, o Possessed lançou o seu Seven Churches, o Creator lançou o seu Endless Pain, o Razor do Canadá lançou 2 álbuns em 85, 2 clássicos, o Executioner Songs, né, o primeiro, e logo em seguida, no mesmo ano, lançou o Evil Invaders, cara, o Dark Angel, cara, uma das minhas bandas preferidas também, como todas essas que eu tô citando. O Dark Angel lançou o seu primeiro álbum,
We Have Arrived, que para mim se tornou o meu álbum preferido também. O S.O.D. lançou o seu Speak English or Die, que é um divisor de águas aí do crossover, né? Então, imagine, cara, a quantidade de clássicos, todos esses álbuns se tornaram clássicos na época, e o Destruction veio. O Slayer, cara, o Slayer lançou o seu Hell Waits, cara, que pra mim é o melhor álbum do Slayer de todos, como não podia deixar de citar o Hell Waits nessa leva de 85, né? E veio o Destruction com esse infernal Overkill aqui, não devendo nada pra ninguém, aliás, muito pelo contrário, um dos álbuns mais maravilhosos de todos os tempos. Meu irmão, de Headbanger pra Headbanger, de Headbanger pra Headbanger, caralho. Cara, se você ainda não ouviu essa porra aqui, cara, escuta isso aqui. E se você já ouviu, terminando esse vídeo aqui do Alê, pega esse álbum e põe pra ouvir de novo e vê se eu exagerei em alguma coisa. Destruction, porra. E eu gosto tanto desse álbum, cara, que eu tenho ele também na versão em CD. Essa versão aqui é importada da High Roller Records, né? É igualzinho aí o vinil. E tenho também a fita cassete, cara. Aqui a fitinha cassete. Essa fita aqui que é junto com o Sentence of Death, né? Tá aqui o Sentence of Death e o Infernal Overkill, então, na fitinha cassete. Beleza? Galera, é isso então. Ale, obrigado pela oportunidade. Se eu pudesse, eu ficaria falando aqui desse álbum o dia inteiro e falaria mesmo facilmente, mas eu acho que eu já até falei demais. Galera, Headbangers, escutem isso. Não, essa aí foi para quebrar tudo, né? Ele, Rogério Cena, descreveu esse álbum com perfeição. Não só descreveu esse álbum com perfeição, como ele foi com sentimento, e quando a gente coloca sentimento naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente fala, dá muito mais veracidade, dá muito mais sagacidade, né? Dá muito mais veracidade do tudo que a gente está falando. Não só do que a gente ouviu, mas também do que a gente percebeu, do que a gente foi buscar de conhecimento. E ele não falou só do Destruction, não falou só dessa mídia, ele mostrou fita cassete, gente. Putz, que da hora, fita cassete com capim e tudo. Isso aí é Headbanger mesmo, que tá aí na estrada que nem a gente, para ensinar os mais jovens aí, e fala aquela linguagem que passa o amor à mídia, né? Já teve casos de pessoas que chegaram para mim e falaram, pô, meu filho quis comprar um LP vendo um vídeo seu, quis ganhar um CD. Porque, pô, lá no Critical Fear, lá no Stock, a menina, eu até filmei, soltei no canal, de 14, 16 anos, comprando o CD do Critical Fear, mídia física, cara. Esse tipo de coisa não tem preço, né? E o Rogério soltou outros álbuns, como o Dark Angel, tal, outros álbuns da época, né? E deixou um conselho sensacional, ouçam. Eu repito, ouçam, porque isso aqui é um álbum atemporal, né? O vídeo está encerrando, foi o último convidado, né? Mas ainda algumas coisinhas aqui que eu pontuei para falar desse álbum, afinal de contas tem que ter um toque pessoal meu, né? Você sabia que esse álbum Infernal Overkill foi gravado e os caras eram praticamente adolescentes? O Ishimir estava fazendo 18 anos na época, em 85. Eles já gravaram esse álbum adulto aqui, sendo que já tinham gravado o EP Sentence of Death, né? Um álbum que ajudou a mudar o estilo teutônico de tocar thrash metal, né? Aquele estilo sombrio, cru, agressivo, que diferia do estilo americano de tocar thrash metal, né? Com uma gravação suja e caótica, isso se deu devido ao baixo orçamento, mas justamente é o que define a autenticidade desse álbum aqui, essa característica crua, né, de se fazer thrash metal. Um ambiente conturbado sempre agitava os bastidores da banda, né? Sempre foi uma pedra no caminho também da banda. Na época do Infernal, a juventude, aliada ao álcool, ao próprio ego, de estar surgindo na cena com grande força, foi realmente um algoz, que dali deixou cicatrizes e marcas que foram se perdurando ao longo da trajetória da banda e da construção dos seus álbuns. Tanto é que logo após, acho que o Release from Agony, o Ishimir saiu da banda e viu aquele álbum, um outro álbum que eu até curto pra caramba, Cray Cat Brain. Eu não lembro o nome do vocalista, mas é de uma banda chamada Poltergeist. Na época também fazia um thrash metal, né? Mas com o decorrer do tempo, Ishimir se tornou notório por falar o que pensa, criticar no metal, criticar sonoridades novas, inclusive dar diversas indiretas a bandas mainstream que estavam mudando o seu som, né?
ele criticava mesmo, dava a entender, embora não citasse nomes, né? Mas eram indiretas que deixavam tudo na cara. O Ishimir já estava ali se crescendo como uma personalidade do underground, né? E a sua voz era muito ouvida. Por outro lado, o Max Springer, ele começou a pegar uma fama e se tornou como uma máquina de riffs. E realmente era um riff atrás do outro, poderoso, e nesse álbum aqui, vocês podem notar, e toda a evolução do Destruction passou por esse cara, né? Então, duas personalidades muito fortes, que se desentendiam por muitas vezes, até chegar uma parte até que dizem, né? Que foi questões financeiras, tal, o Ishimir depois virou vegano. Nossa, recentemente, aliás, um bom tempo atrás, o Pompeu deu uma entrevista no Casa Gastão, ele comentou que o Ishimir é um excelente, inclusive, chefe de cozinha, não é verdade? Então, uma bagagem muito grande que o Destruction tem aí, e a gente aprende um pouco por trás da sonoridade quem são esses caras, né? Então, pessoal, vai ficar agora aí o vídeo que todo mundo, muita gente me pediu para mostrar, que é aquele clipe, aquele pedacinho do clipe que eu mostrei do açougueiro no palco. Pessoal que falou, pô, tem como mostrar essa brutalidade ao vivo? Vou postar e vamos ver o que vai dar isso, pessoal. Sei lá o que vai dar. Mas eu não tô nem aí, cara. Espero que o conteúdo fique do agrado de vocês. O vídeo vai seguir após o Bang Your Head. Então tudo que eu posso dizer é Destruction na orelha, metal na veia e Bang Your Head, galera. Sempre segue o clipe aí que eu prometi. Bestial! 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 Invasion Invoker! Salvation!